Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É 1h da manhã, mas estamos aqui porque eu preciso de fazer esse vídeo. A parada é a seguinte: nós jovens passamos por muitos momentos de desconfiança das pessoas. E se você é jovem, esse vídeo é pra você justamente porque aqui tem outro jovem desse lado da tela, um cara que passou por diversos momentos de desconfiança das outras pessoas, mas que se superou e que hoje, graças a Deus, eu tenho conseguido, através dos meus atos, trazer mais confiança das pessoas adultas, que tem me impulsionado bastante. Então, eu queria estar compartilhando que deu certo pra mim e talvez possa dar certo pra você. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que não se importe muito com a opinião dos outros, seja ela positiva ou negativa. As pessoas elas vão estar falando para você o que elas pensam baseado nas experiências delas e muito baseado também nas emoções. Então, às vezes, se a pessoa ela chega em você e fala que você é incapaz de fazer algo, às vezes ela simplesmente passou por um dia ruim, que ela não conseguiu fazer nada e ela tá simplesmente olhando você como espelho, e ela vai falar tudo aquilo que ela tá sentindo, às vezes sobre ela mesma. Então ela tá espelhando as emoções dela. E ela vai colocar essa frustração para fora em você. Às vezes essa pessoa, ela tinha um sonho muito grande, ela não conseguiu atingir, ela vai falar que você não vai conseguir. E se você tiver a mente fraca, você vai cair na ideia dessa pessoa. Então a minha primeira sugestão é: não vá na ideia das outras pessoas. Tenha uma mente forte. Como que você vai construir uma mente forte? Comece a olhar para todos os desafios que você teve ao longo da sua vida. E todos os desafios que você superou. Você vai pegar essas informações e todo momento em que alguém disser que você não é capaz, você vai lembrar desses momentos que você superou, esses desafios. Você vai falar: eu já passei por coisa pior, eu consigo. E quando alguém te elogiar muito, você vai lembrar que, olha, essa pessoa ela tá me elogiando muito, ela falou que eu tenho potencial, mas se eu tenho potencial, eu ainda não atingi a potência. Se eu tenho essas características, se essa pessoa ela me vê como tão inteligente ou tão capaz, que maravilha, então eu tenho que manter isso. Não caia na ilusão de simplesmente aceitar os elogios e ficar nocauteado pela sensação de êxtase que você sentiu, de falar: poxa, alguém falou que eu sou capaz. Velho, você é capaz, mas se você não agir, você vai ficar para trás, tá entendendo? Então é mais ou menos por aí, e é muito importante que você tenha isso em mente. Vamos passar para o segundo ponto extremamente importante: construção de identidade. É isso que vai te segurar na hora que alguém te colocar contra a parede. Diversos momentos as pessoas elas chegaram em mim e falaram sobre as minhas crenças, mas o que me segurou era a minha identidade. Eu sabia muito bem o que eu queria. Tá entendendo? E mesmo que em alguns momentos eu chegava a contestar de tanta pressão que as pessoas faziam, rapidamente opa, peraí, calma aí. Eu já passei por isso e aquilo, e é por essa razão que eu acredito nisso aqui. E eu não vou mudar de ideia. É simplesmente isso. As pessoas elas vão te colocar contra a parede e elas vão contestar suas crenças. E é a sua função não aceitar isso. Porque a realidade é que muitas vezes você vai estar errado. Mas vale a pena você ir até o final. Em alguns casos. Porque mesmo com aquele erro que você cometeu, você vai tirar algum aprendizado. Mas se você tiver certo também, você vai se arrepender muito por ter ouvido alguém que não tem como te ajudar muito. E essa pessoa provavelmente ela vai viver a vida dela se você fracassar e nada vai mudar para essa pessoa, mas você vai ficar no remorso de falar: poxa, eu poderia ter seguido as minhas convicções e eu não tive coragem suficiente para fazer. Então, a minha sugestão é: crie um senso de identidade, saiba muito bem o que você quer,
porque isso vai te gerar confiança e você vai começar a caminhar com propósito. Cada passo que você der, você vai saber muito bem por que você está dando esse passo. Crie esse senso de identidade o mais rápido possível, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Terceiro e último ponto que eu acho extremamente importante falar aqui para você. Depois que você criou seu senso de identidade, você vai começar a enxergar oportunidades que você não via antes, você vai ser um cara mais confiante ou uma moça mais confiante e você vai ter mais coragem de dar um primeiro passo que você talvez não daria antes, porque agora você já sabe o que você quer e você está disposto a levantar caso você cair. Você começa a criar oportunidade. E quando você passa a andar com propósito, as pessoas elas te dão muito mais valor e muito mais confiança. O seu crédito aumenta muito e o seu valor perante as pessoas extrapola. Porque não existe nada mais massa, que eu não quero falar palavrão, não existe nada mais impactante do que um cara ousado ou uma moça ousada que ela fala assim, pô, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer. E você tem que ter fé, velho. Você tem que aprender a vender o seu sonho para as outras pessoas. Você compra os sonhos de outras pessoas todos os dias. E eu acho que você deve fazer isso mesmo. Tá certo. A gente tem que investir também nos outros. Mas a questão é, você tem que aprender a ensinar as pessoas a investir em você também. Porque a vida ela é muito mais fácil quando você encontra um sócio bom para dividir a carga. Às vezes você vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela vai te impulsionar muito, mas você precisa saber vender a sua ideia para ela. E se você não souber vender a sua ideia para ela, cara, você vai ficar para trás. Fica muito para trás. Então, cara, a minha última sugestão é aprenda a vender seu peixe. Através das outras duas sugestões que eu dei aí pra vocês vão ver esse vídeo, analisa certinho. Cara, se você pegar todas essas dicas e aplicar, eu acho que vai dar muito certo, porque tem funcionado muito bem pra mim. Você tem que aprender a vender seu peixe, cara. O que eu quero dizer é, você precisa de aprender a vender os seus planos para as outras pessoas. As outras pessoas, elas precisam de aprender. Você precisa de aprender a fazer as outras pessoas confiar no seu plano. O vídeo é esse. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.